Bom dia a todos. Estamos aqui em mais uma oportunidade representando o Grupo Espírita da Prece de Lavras, Minas Gerais, e agradecemos a Deus a oportunidade e rogamos ao nosso Pai que nos capacite, nos ilumine a mente e o coração para que possamos trazer uma boa mensagem, para que possamos trazer boas reflexões para todos nós. O assunto que a direção da casa propôs para que nós conversássemos hoje é um assunto que trata da evolução do princípio inteligente, que vai passar também pela evolução dos animais até que nós cheguemos à humanidade, ao ser humano. Então nós vamos tentar encadear essa relação princípio inteligente, espírito, animais, até que nós cheguemos à humanidade. E para isso, nós vamos usar como embasamento teórico uma palestra feita pela professora Ivênia Prado, no Instituto Namastê, em 2018, e principalmente o Livro dos Espíritos, onde Kardec, principalmente no capítulo 11, quando ele fala dos reinos, ele trata muito dessa questão. Mas também usaremos os livros No Mundo Maior, A Caminho da Luz, Evolução em Dois Mundos, Os Exilados da Capela e a Gênese de Kardec. Bom, para começarmos, é preciso que nós nos embasemos para que a discussão consiga fluir. E a gente vai usar o Livro dos Espíritos, a questão 27, quando Kardec fala dos elementos que constituem os elementos gerais do universo. E os Espíritos respondem que no universo existe espírito e matéria, e acima de tudo, Deus. Então, resumindo, nós teríamos como elementos constitutivos do universo Deus, Espírito e matéria. Seriam esses três elementos que constituiriam tudo que nós conhecemos no universo. Mas Kardec avança em suas perguntas e na pergunta 76 ele quer saber qual a definição de espírito. E aí eles respondem que são seres inteligentes da criação. E depois ele pergunta o que é espírito. E os espíritos que trabalharam na codificação lhe respondem: é o princípio inteligente do universo. Bom, se são seres inteligentes e se os espíritos são o princípio inteligente do universo, inteligência e espírito seriam sinônimos? Essa é a pergunta número 24 de Kardec. E a resposta é que a inteligência é um atributo essencial do espírito. O que quer dizer isso? Que a inteligência é uma característica. A inteligência é própria do espírito. Então, se nós resumirmos, organizarmos essas questões, a gente vê que princípio inteligente e espírito seriam a mesma coisa, mas em estágios diferentes de elaboração. Ou seja, eles teriam a mesma essência, a mesma natureza, tanto o princípio inteligente quanto o espírito, mas em estágios, em planos de evolução diferentes. E aí Kardec segue falando, entra na questão dos animais, que nós precisamos discutir e tentar trazer uma conexão entre princípio inteligente, animal e espírito, humanidade. E aí na questão 597, Kardec pergunta se os animais têm um princípio inteligente. E a resposta que ele recebe é que sim, os animais têm um princípio inteligente.
E ele segue na questão 598. Bom, se os animais têm um princípio inteligente, eles conservariam a sua individualidade e a consciência de si mesmo depois da morte? E aí a resposta é muito interessante, porque os espíritos dizem a Kardec: os animais conservam a sua individualidade depois da morte. Então eles têm um princípio inteligente, sim. Eles conservam a sua individualidade depois da morte, sim. Mas eles não têm a consciência de si mesmo após a morte. E aí a gente começa a ver um pouco de diferença da elaboração desse princípio inteligente. Os animais têm sim o seu princípio inteligente, mas ele ainda não tem um grau de desenvolvimento que permite aos animais terem a consciência de si mesmo. E Kardec continua na sua questão 606, onde ele diz: a inteligência dos homens e dos animais vem de um princípio único? Essa é a pergunta. E os espíritos respondem: sim, mas no homem ele sofreu uma elaboração. Na questão 601, Kardec pergunta se há um processo de progresso dos animais, se os animais seguem um esquema de progresso. E os espíritos respondem que sim. E aqui a gente vê que tanto os animais quanto os homens, eles vêm de um mesmo princípio inteligente. Em essência, em natureza, o mesmo princípio inteligente que move o homem é o princípio inteligente que move os animais. Mas em processo de elaboração, de complexidade, de aquisição de atributos, de características diferentes. Então nós vamos caminhando para entender que o mesmo princípio inteligente, com a sua mesma essência, com a sua mesma natureza, movimenta animais e movimenta os homens. Mas nós precisamos entender como que isso é feito. E aí nós vamos começar a discutir como é que seria esse processo de transição de princípio inteligente até que esse princípio mais elaborado, mais complexo, consiga habitar seres mais evoluídos, de complexidade maior. E aí a gente começa a observar que no livro No Mundo Maior, capítulo 3, há a descrição que no seu processo evolutivo, o princípio inteligente é criado simples e ignorante e vai estagiando na matéria e vai fazendo modificações nessa matéria. Ou seja, nessa relação entre princípio inteligente e matéria, o princípio inteligente vai estagiando, vai ganhando em complexidade e vai modificando essa matéria e fazendo com que isso permita seres mais complexos, que também permite que o princípio inteligente mais elaborado habite nesse ser mais complexo. E há um processo, um encadeamento evolutivo, tanto da matéria quanto do princípio inteligente. E essa questão do mundo maior, capítulo 3, fala a mesma coisa que a questão 115 do Livro dos Espíritos, que Deus criou os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência, que é o que os espíritos respondem a Kardec, sem uma elaboração, sem um aprendizado. Nós temos o atributo, a inteligência, a característica, o que é próprio nosso, mas isso já vem em germe desde lá de trás do princípio inteligente.
e vem ganhando em complexidade, em elaboração. E aí nós temos uma questão que é extremamente clara para que nós entendamos esse processo, que é a questão 607 do Livro dos Espíritos, que é brilhante. E a resposta dos Espíritos é espetacular, quando Kardec pergunta: bom, se há esse encadeamento, se há essa elaboração do princípio inteligente, onde a alma do homem cumpre a sua primeira fase, onde a sua inteligência apenas desabrocha para a vida? Essa é a pergunta de Kardec aos espíritos da codificação. E a resposta é claríssima. Nós ganhamos em complexidade, ou nós completamos essa primeira fase, onde nós, ainda princípio inteligente, vamos ganhando em complexidade numa série de existências que precedem o que nós chamamos de humanidade. Então, nessa série de existências, nesses milhões de existências que nós temos antes de sermos seres humanos, nós vamos completando, nós vamos ganhando em complexidade, em elaboração, nós vamos capacitando esse princípio inteligente. Até que, quando chegado à humanidade, esse princípio é chamado espírito, mas em essência, princípio inteligente e espírito seriam a mesma coisa. E nessa questão 607, os espíritos continuam na resposta. É nos seres inferiores da criação que o princípio inteligente se elabora, se individualiza, pouco a pouco, e ensaia para a vida. Ensaia para uma vida mais plena, uma vida mais complexa, uma vida onde nós já temos consciência de nós mesmos, nós já conseguimos escolher entre o bem e o mal, e nós já conseguimos entender que somos responsáveis pelos nossos atos. É isso que os Espíritos dizem, que nessa elaboração, ao longo de milhões de estágios, de encarnações, nos seres inferiores da criação, que nós vamos ganhando em complexidade, nós vamos ganhando em elaboração, nós vamos aumentando a nossa capacidade de resolver os problemas, de nos conscientizarmos de nós mesmos, de nos conscientizarmos do nosso futuro, de nos responsabilizarmos pelos nossos atos. E eles terminam nessa mesma questão 607, dizendo que esse trabalho, ao longo de milhões de encarnações nos seres inferiores da criação, é um trabalho preparatório para o princípio inteligente sofrer transformações e se tornar espírito. Então aqui fica claríssimo que o princípio inteligente seria a mesma coisa que nós, que o espírito, mas com complexidade diferente. Ele vai mudar de nome quando chega na era dos humanos. Entendido essa relação entre princípio inteligente e espírito, nós vamos caminhar para nós entendermos agora o processo evolutivo dos seres, para nós buscarmos uma explicação dos animais, como é essa elaboração do princípio inteligente até nos tornarmos espíritos. E aí nós pegaremos uma informação do livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 2, onde há a frase: guarda a criatura humana, então, consigo, na tessitura dos próprios órgãos, a herança de milhões de estágios diferentes nos reinos inferiores. Então, essa informação do livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 2, ela corrobora as mesmas informações que foram dadas
principalmente no Livro dos Espíritos, na questão 607, que nós vamos trabalhando o nosso processo evolutivo em milhões de encarnações. E nessas encarnações nós vamos nos moldando enquanto seres espirituais, estagiando nos reinos inferiores. E aí nós pegamos no livro A Gênese de Kardec, capítulo 11, item 15, onde Kardec também coloca: na natureza não há transições bruscas. É provável que os primeiros homens aparecidos na Terra pouco diferissem do macaco pela forma exterior e não muito também pela inteligência. Então, aqui nós começamos a trabalhar que aos poucos os seres vão se modificando. Aos poucos nós vamos ganhando formas mais harmoniosas, nós vamos nos ajustando para que nós nos pareçamos com os seres humanos que conhecemos hoje. E na natureza não há saltos, é sempre um encadeamento de acontecimento, de fatos e dos seres dentro dessa harmonia primorosa que Deus criou para todos nós, que Deus criou para o universo e que vem culminando com a raça humana como o primor da criação, primor em formas, em complexidade fisiológica, mas com muito ainda a conquistar em relação ao campo moral, ao campo espiritual. Aqui nós estamos falando principalmente de formas e de seres, mas precisamos sempre lembrar que há uma questão moral que se espera muito do ser humano e que nós ainda deixamos muito a desejar nas questões morais. Nós ainda somos muito complexos em termos fisiológicos, mas precisamos ganhar muito ainda no convívio, na moralidade, nas questões éticas, que são as questões íntimas de nós, seres humanos. Mas seguindo no assunto da evolução, nós vamos para a questão 609 do Livro dos Espíritos, que Kardec também diz isso. Ele pergunta se nós, enquanto seres, ainda conservamos traços de períodos anteriores do ser humano, de nós já termos chegados à humanidade. E os Espíritos respondem que sim, em diferentes graus. Depende da distância em que nós estamos, da animalidade para seres morais mais elevados. Quanto mais próximos da animalidade, mais nós vamos demonstrar características ainda animais, instintivas. E nós podemos ver isso muito claramente, onde nós vemos seres ainda na Terra, na humanidade, muito ligados aos instintos. Seres ainda extremamente agressivos, seres extremamente vingativos, seres que só pensam em si mesmo, seres ligados a sensações ainda muito parecidas com as sensações e as paixões, né? Os instintos animais. E junto com esses seres humanos ainda muito próximos desses comportamentos instintivos, a gente vê seres bem mais evoluídos, bem mais tranquilos, bem mais serenos, bem mais fraternos, muito mais ligados às questões éticas e espirituais, muito mais espiritualizados,
com comportamento de religiosidade, não religião, religiosidade muito mais aguçado, seres sensíveis, seres que trabalham com sentimento e com inspirações que vêm do alto, com o que o alto traz para nós. Então a gente vê isso ainda muito na humanidade, seres que estão muito mais ligados ao comportamento instintivo, animalizado ainda, enquanto seres muito já próximos de um comportamento muito mais ligados aos sentimentos, muito mais ligados ao que é divino, ao que é divino em nós, ao que é luz no interior de nós mesmos, que é o que se espera de nós. Somos filhos da luz, que sejamos realmente filhos da luz com comportamentos adequados, com uma vivência moral e ética mais adequada. Mas, dentro desse processo evolutivo, vamos utilizar o livro A Caminho da Luz, no capítulo 2, onde há uma descrição do início da disseminação dos antropóides na Terra, onde há a seguinte frase: os antropóides das cavernas espalharam-se pela superfície do globo, sofrendo influências do meio e formando os pródromos das raças futuras em seus tipos diversificados. Então aqui, quando ele fala de antropóide, ele está falando do período que é o período neogênio, que vai de 5 milhões a 2 milhões de anos antes de Cristo. Ou seja, nós estamos falando lá de trás, ainda dos antropóides, seres ainda muito rústicos, seres que começavam esse processo de encadeamento, de elaboração do princípio inteligente, que ainda não haviam chegado à humanidade como conhecemos hoje, mas que já eram seres muito mais elaborados que os seres iniciais da criação. Se nós lembrarmos que a Terra tem 4 bilhões e meio de anos, e aqui nós já estamos falando de fatos ocorridos entre 5 e 2 milhões de anos. E dentro desse processo de evolução do ser, nós caminhamos dos antropóides e a ciência já começa a chegar próximo desse período que mostra o nosso parentesco hoje, enquanto seres humanos, com os primatas. E aí a gente pega a pesquisa do Dr. Walter Neves, da USP, onde ele traz para nós que nós, até hoje, comprovadamente pela ciência, a ciência conseguiu ir até esse ponto, que nós somos a evolução do Australopithecus afarensis, que é um ser, um primata, que viveu na Terra entre 4 milhões e 2,7 milhões de anos atrás. Milhões de anos atrás. E com uma média aí desse Australopithecus ter vivido aqui na Terra em torno aí de 3,2 milhões de anos, ou entre 4 milhões e 2,7 milhões. Essas datas muitas vezes são muito distantes uma da outra, porque nós ainda não fomos capazes de identificar com mais clareza. E também que nós precisamos entender que isso é um processo evolutivo, que leva realmente milhões de anos de elaboração, de ganho em complexidade, de ganho numa fisiologia e em corpos mais preparados. E junto com esses dados científicos do professor Walter Neves, nós também temos dados de 2 antropólogos que acharam fósseis desse Australopithecus afarensis
na Etiópia. Esses fósseis foram achados em 1974 pelos antropólogos Tim DeWitt e Donald Johanson. Então a gente vê que a ciência também já vem buscando, dentro dessa teoria evolucionista, que nós realmente somos, nós seres humanos de hoje, viemos através de um processo evolutivo na elaboração dos primatas. E há uma correspondência genética entre os primatas e nós, seres humanos hoje, superior a 98% de correspondência genética de nós, seres humanos, com os primatas. E seguindo nessa proposta de nós ganharmos ou mostrarmos esse processo evolutivo dos seres, nós pegamos os dados do Dr. Walter Neves em suas pesquisas e observamos que nós partimos lá do Australopithecus afarensis, no ano entre 4 milhões e 2,7 milhões de anos atrás. Então ele põe uma data como 3,2 milhões de anos atrás. E depois ele segue, passando por o Homo habilis e depois chegando no Homo erectus, que para o professor Walter Neves foi o ser que viveu na Terra mais ou menos há 2 milhões de anos atrás. E este ser já bípede pode ser chamado de o ser onde começa a humanidade. Então, teoricamente, a humanidade começou com o Homo erectus há 2 milhões de anos atrás. Mas na era dos humanos, essa era mais elaborada, né? Já é uma era de corpos muito mais complexos, nós consideramos quando a gente chega no Homo sapiens sapiens, o que ocorreu entre 30 mil e 10 mil anos atrás. Então a gente vê um processo evolutivo que começou há milhões de anos de seres primatas, Australopithecus afarensis há 3,2 milhões de anos, Homo erectus há 2 milhões de anos, Homo sapiens sapiens há entre 30 e 10 mil anos atrás. E é claro que entre esses seres, muitos outros seres, sempre ganhando em complexidade, sempre ganhando em inteligência, sempre ganhando numa fisiologia mais complexa. E para nós encadearmos isso com a doutrina espírita, a gente pega o livro Os Exilados da Capela e a gente vê que esses seres, resumidamente, que foram seres rebeldes, que estavam atrapalhando o processo evolutivo do orbe, do cocheiro, onde existe a estrela chamada Capela, eles estavam tumultuando os ganhos evolutivos daqueles seres que existiam na Capela. Eles foram retirados, eles foram exilados da Capela e transferidos para a Terra. Mais ou menos, segundo os dados desse livro, em torno de 10 mil anos, que coincide com esse Homo sapiens sapiens na Terra. Ou seja, esses exilados chegaram aqui na Terra, provavelmente junto com a terceira ou quarta raça mãe, por volta aí de 10 mil anos antes de Cristo. Que a gente vê a solidariedade e o encadeamento das coisas. Nós começamos há milhões de anos, ou melhor, há bilhões de anos
em seres muito rústicos, muito primitivos, junto com a Terra. E fomos ganhando em evolução do princípio inteligente. Chegamos a seres mais complexos, os primatas ainda, que foram ganhando também complexidade em elaboração. E quando chegamos ao estágio Homo sapiens sapiens, nós ganhamos, junto nesse laço evolutivo, para auxiliar no nosso progresso, o auxílio de irmãos de capela, que estavam atrapalhando aquele orbe naquele momento, mas que para nós eram seres muito mais evoluídos, que vieram para dar uma contribuição muito importante para o nosso ganho em capacidade intelectual, de resolução, de corpos mais refinados. E a gente vê claramente que, apesar das limitações científicas ainda, se nós pensarmos que Kardec escreveu o Livro dos Espíritos em 1857, mas ele já tocou nesse assunto da evolução e trouxe esse embasamento teórico de princípio inteligente, espírito, desenvolvimento de corpos mais complexos e a necessidade do nosso desenvolvimento moral. Nós estamos vendo que a doutrina espírita, em seu caráter progressista, ela absorve essas informações científicas que já vêm comprovando que nós hoje partimos do Australopithecus afarensis, que viveu na Terra há 3,2 milhões de anos atrás, entre 4 e 2,7 milhões de anos. Ou seja, há um encadeamento das coisas, há um encadeamento de um crescimento de ganho em complexidade e em capacidade teórica de nós seres espirituais. E a doutrina espírita anda de braços dados com a ciência, nos trazendo essa possibilidade de uma avaliação muito mais ampla de nós seres espirituais. Então, para finalizar, agradecemos a oportunidade. Gostaríamos de pedir que essas informações científicas, essas informações que andam juntos, tanto a ciência atual como os ensinos de Kardec, que a gente consiga levar essas informações a mais pessoas, para que haja um ganho de entendimento, mas principalmente para que nós entendamos que é necessário que, além do ganho em complexidade e inteligência, nós precisamos ganhar em crescimento moral, que no fundo é o que nós devemos buscar dentro da nossa essência espiritual, um ganho moral, um ganho de sermos perfeitos, que por enquanto somos perfectíveis, mas através do nosso esforço, da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, da nossa busca pela complexidade, pela busca do nosso crescimento moral, nós consigamos chegar a realmente ser filhos de Deus, espíritos puros, ao longo do nosso processo evolutivo. Que o Senhor nos abençoe, paz em Jesus sempre.